Falar com vocês sobre uma das mais dramáticas ditaduras de todos os tempos. E gostaria de convidá-los para fazer uma viagem para o mundo fantástico da mente humana e compreender um conflito que tem atingido centenas de milhões de pessoas no mundo, em especial mulheres e adolescentes. Vou falar sobre o conteúdo do meu novo livro, A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. Apesar de ser considerado um dos autores mais lidos desse país e ser publicado em mais de 40 países, eu não estou feliz. Na verdade, como psiquiatra e pesquisador da psicologia, estou profundamente entristecido com o cárcere emocional que milhões de pessoas estão vivenciando nas sociedades modernas. Um desses cárceres está ligado à autoimagem, à autoestima. A autoestima é uma condição básica, fundamental, para que uma pessoa tenha saúde psicológica. É uma condição sine qua non para que uma pessoa seja realizada e possa libertar a sua criatividade e fazer a diferença na sociedade. Neste livro, A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres, eu comento a história de pessoas que viveram o drama da anorexia nervosa, da bulimia e principalmente da síndrome PIB, padrão inatingível de beleza. A história começa com uma top model, uma modelo internacional, extremamente famosa e requisitada, que fez cirurgia plástica e após a cirurgia, após tirar os curativos, ela queria matar o cirurgião plástico. Por quê? Porque o problema não estava no nariz. O seu nariz, ele tinha uma beleza estética agradável, mas um defeito tornou-se para ela um monstro no inconsciente. E apesar de ter 16 anos, solicitou e implorou para sua mãe, que era chefe editorial de uma das mais importantes revistas femininas dos Estados Unidos, para fazer a cirurgia, até que a mãe cedeu. E uma vez realizada a operação, ela entrou numa crise mais profunda, porque não fez uma cirurgia na sua emoção, porque na emoção não é possível resolver os conflitos no golpe de um bisturi. Uma pessoa que não se ama, que não se valoriza, que não se enxerga como ser humano único no teatro da existência, não adianta corrigir o corpo, que sempre vai ser uma pessoa frustrada, angustiada, ansiosa. E essa jovem modelo tentou tirar a sua vida. A sua mãe escrevia como chefe editorial, coordenando um batalhão de jornalistas, escrevia na sua revista uma série de artigos, de textos sobre autoestima, sobre felicidade e qualidade de vida. Mas a sua filha, que vivia todos os dias com ela, era uma pessoa infeliz. E embora estivesse sob os holofotes da mídia, aclamada pela imprensa mundial, lá dentro vivia o mais dramático deserto. Aliás, muitas pessoas vivem atrás da fama e da paranoia de ser celebridade e se esquece que as coisas mais importantes da vida se escondem nas coisas mais simples da existência. Eu tive a oportunidade de tratar pessoas milionárias nesse país. Vi muitos miseráveis morando em palácios, porque perderam a sua capacidade de contemplar o belo, de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos.
A chefe editorial dessa grande revista ficou perplexa, extremamente angustiada, porque a sua filha desejou tirar a sua vida, porque tinha uma péssima relação com o seu corpo, uma péssima relação com a sua autoimagem. Ela se detestava, não percebeu a grandeza do espetáculo da existência. Queridos amigos, existe um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória. Tudo que se passa no palco da nossa mente é arquivado rapidamente, em milésimos de segundos, na nossa memória consciente e inconsciente. Nos computadores, o usuário tem liberdade para arquivar o que quiser. Na mente humana, o autor da vida não nos deu essa liberdade. Todos os pensamentos, sejam eles belos ou dramáticos, todas as emoções, sejam aprazíveis ou perturbadoras, serão arquivadas independente da nossa capacidade de escolha, da nossa capacidade de decidir, que nós chamamos na psicologia e psiquiatria de eu. Portanto, uma pessoa que quer ter qualidade, quer ver dias felizes, tem que cuidar do que pensa e sente, tem que cuidar do seu prazer de viver, tem que gerenciar os seus pensamentos, tem que administrar a sua emoção, senão corre o risco de viver uma vida miserável, ainda que o mundo possa aplaudi-lo, ainda que ela brilhe, como eu disse sobre os holofotes da mídia, ela viverá uma vida emocional opaca, angustiante. Porque o registro é automático e involuntário. O nosso eu, que representa a nossa capacidade de escolha, tem que deixar de ser plateia, entrar no palco. E cada ideia perturbadora, cada pensamento de conteúdo negativo, cada angústia, cada sentimento de pânico, de medo, de autodestruição, tem que ser reciclado, tem que ser administrado pelo eu. Senão nós acumulamos lixos, experiências angustiantes e traumáticas nos delicados solos da memória, consciente e inconsciente. No caso dessa jovem modelo, que espelha modelos que eu já tratei, nesse romance, A Ditadura da Beleza, eu coloco uma série de personagens que passaram pelo meu consultório, pelas minhas mãos, eu reconstruo a história dramática que eles viveram. A jovem Sara é um exemplo de modelos que eu tratei, que todo mundo achava belíssimos, todas as pessoas achavam de uma beleza ímpar, invejável, mas elas tinham rejeição pelo seu corpo. Elas viveram a mais profunda solidão. Sabe qual é? É a solidão em que nós mesmos nos abandonamos. Se o mundo te abandona, a solidão é suportável. Mas se você mesmo se abandona, se você não tiver uma relação afetiva, inteligente e sábia com sua própria história, a solidão é quase que intolerável. E se modelos hoje estão se autodestruindo, tem uma relação péssima com o seu corpo, não tem autoestima com relação à sua imagem psíquica, aos seus pensamentos, e não se encantam com a sua capacidade criativa, imagino o resto das adolescentes e adolescentes do mundo. Há pesquisas que demonstram quase 100% das modelos fotográficas têm problemas ligados à sua autoimagem. Elas se rejeitam, elas se excluem. Nós temos que perceber que qualquer padrão que nós introduzimos para estabelecer um estereótipo, um modelo do que é ser belo, do que é ser feliz, do que é ter uma autoimagem agradável, causa um desastre no inconsciente. Vivemos em sociedades democráticas e não percebemos que nessas sociedades livres, onde eu tenho liberdade para ir e vir, liberdade para expressar as minhas ideias, está havendo um cárcere no inconsciente.
do que as revistas, em especial as revistas femininas, os programas de televisão, as novelas, o cinema de Hollywood coloca como protótipo de beleza modelos magras, esquálidas, desnutridas e doentes pelo padrão da medicina. Mas elas são arquivadas automática e involuntariamente pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Quando uma mulher vê a foto de uma modelo e percebe que o seu corpo não está idêntico ao dela, arquivou de maneira ansiosa no inconsciente essa imagem. E depois de várias centenas de imagens arquivadas, forma-se um conflito no inconsciente que eu chamo de janela killer. O que quer dizer killer no inglês? Assassino. Uma janela killer é uma zona do inconsciente. Quando você entra, o volume de tensão, de ansiedade é tão grande que assassina a nossa lucidez, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade. Todos nós temos algumas janelas killers arquivadas na nossa memória, na coxa de retalhos da nossa personalidade. É por isso que muitas vezes nós ferimos quem mais amamos. Quantas vezes devemos abraçar os nossos filhos e nós reagimos estupidamente diante de um erro deles? Quantas vezes precisávamos dar o ombro para um amigo que errou e nós apontamos falhas? Somos ótimos para criticar, condenar, excluir. Quantas vezes precisamos beijar uma pessoa que está triste e nós damos conselhos superficiais para elas? Quantas vezes reagimos sem pensar, por instinto? Todos nós temos janelas killers, temos zonas de conflito. E com respeito à ditadura da beleza, está se formando no inconsciente de centenas de milhões de mulheres, adultas e adolescentes, e também de jovens, de garotos, de rapazes, um padrão doentio do que é ser belo, do que é ser uma pessoa que tem elevada autoestima, que é feliz e realizada consigo mesmo. Quantas vezes vocês, jovens, deveriam se abraçar, mas se rejeitam, se excluem, veem defeitos que não existem? Mais de 1 bilhão de mulheres rejeitam alguma área do seu corpo de maneira contumaz e doentias. Alguns queriam trocar o seu nariz como Sara, outros queriam trocar o tamanho do seu pescoço, outros dos seus seios, da maçã dos seus rostos, da sua face. Tem pessoas que querem trocar tudo, porque tem uma péssima relação consigo mesmo, não tem um caso de amor com a sua própria história. Você tem um caso de amor com você mesmo? O tanto e o quanto você tem uma relação afetiva com a sua história? E o telespectador? O quanto você tem construído um romance com a sua própria personalidade e tem percebido que a sua vida é uma pérola única no palco da existência? Eu tenho encontrado frequentemente, seja nas minhas conferências, nas pesquisas ou no meu consultório, pessoas que são ótimas para os outros, mas são carrascas de si mesmos. Raramente alguém cuida da sua vida como o melhor e o mais excelente capital, o capital da vida. Se você não cuidar afetivamente da sua história, não aprender a proteger a sua emoção contra o lixo exterior, as ofensas, contrariedades, dificuldades, problemas, perdas, derrotas, e se não aprender a proteger a sua mente contra as suas críticas contundentes, seu sentimento de autopunição, de exclusão, sua autorrejeição por si mesmo, se não aprenderem a proteger o palco da sua mente, pouco a pouco, você vai acumular nos solos do inconsciente experiências que vão nutrir
um estado de angústia, ansiedade e até propiciar o aparecimento de doenças psíquicas. O que é estranho é que nunca a indústria do lazer se multiplicou tanto como esporte, música, literatura, TV, internet, computadores, mas nunca as pessoas foram tão infelizes, tão tristes e sujeitas a tantas doenças psíquicas. O que está ocorrendo? O que está ocorrendo? Por que a nossa espécie está entristecendo? Porque os sorrisos das pessoas frequentemente é um ato exterior, não acompanha uma emoção estável e profunda. Porque as pessoas não conseguem fazer das pequenas coisas espetáculos aos seus olhos. Porque entre amigos, que deveria ter uma ótima relação, eles conhecem no máximo a sala de visita do seu próprio ser. Porque pais e filhos vivem num pequeno microcosmo da sala de casa. Eles respiram o mesmo ar, se alimentam dos mesmos alimentos, mas não trocam experiência de vida. Estão tão próximos fisicamente, tão distantes interiormente. Não sabem chorar, falar de si mesmos, falar dos dias mais tristes das suas vidas. Vocês sabem falar? As pessoas que vocês amam conhecem os capítulos mais dramáticos da sua história, as lágrimas que você nunca teve coragem de chorar, as dores que foram represadas e que nunca ganharam o palco das palavras. O ser humano moderno, ele tem vivido em sociedades adensadas, com milhares de pessoas ao seu redor, mas ao mesmo tempo numa dramática solidão, ilhado no seu próprio mundo. Raramente nós conseguimos falar para as pessoas sobre aquilo que é mais importante e mais secreto da nossa história de personalidade. Uma das coisas que me encantou, analisando como um crítico da psicologia a personalidade de Jesus, eu que fui um grande ateu, talvez um dos maiores ateus que pisou nessa terra, foi a sua capacidade de falar da sua dor, de comunicar o seu ser sem medo e sem resistências. Quando ele estava no auge da fama, no final da sua vida terrena, seguido por multidões, aclamado por dezenas de milhares de pessoas, num jardim, o Jardim das Oliveiras, na noite em que foi traído, o jardineiro da vida, quando estava sofrendo, não ocultou a sua dor. Ele chamou 3 amigos, o jovem João, Tiago e o jovem Pedro. E para eles, ele falou que a sua alma estava profundamente triste e angustiada. Era desnecessário ele falar. Poderia querer se proteger, manter o patamar de que nunca passou pelo vale da dor, ter uma postura de herói, mas ele preferiu ser transparente para ensinar os seus jovens discípulos ao longo da sua vida não terem medo do que são, a serem transparentes. Quantas vezes nós simulamos comportamentos, disfarçamos a nossa dor. Quantas pessoas se deprimem, se angustiam e até cometem atos de suicídio, como Sara, da personagem A Ditadura da Beleza, porque nunca teve coragem de abrir o que está na caixa de segredos da sua personalidade para as pessoas que amam. Infelizmente, Sara não morreu. Ela teve uma oportunidade de viver. E a mãe e filha viviam em pé de guerras. Eram pessoas lúcidas e inteligentes, mas não conseguiam falar de si mesmas. Eram especialistas em apontar defeitos uns dos outros, em apontar falhas. E uma pessoa é tanto mais madura quanto menos aponta falha, quanto mais compreende. Uma pessoa é tanto mais imatura quanto mais critica, condena, exclui. O mestre dos mestres estava ensinando os seus discípulos, nas últimas horas em que estava livre, a
ser transparentes, não ter medo das suas emoções, dos seus sentimentos. E ao mesmo tempo em que ele declarou sua dor, o seu coração estava ofegante e taquicárdico, os seus pulmões aumentaram a frequência respiratória, bilhões de células clamavam para que ele fugisse daquela situação de risco, porque em seguida iria ser preso, iria ser traído e preso, mas ele permaneceu ali. Note quando uma pessoa sofre um acidente, o coração acelera, aumenta a frequência respiratória para que a pessoa fuja daquela situação de risco. Ou quando ele sabe que tem um ladrão que está aproximando-se da sua casa, no quintal da sua casa, também uma série de mecanismos psicossomáticos atuam no corpo. Quanto mais o coração aumenta a frequência respiratória, mais energia as células musculares vão ter. Quanto mais os pulmões respiram, mais aumenta a frequência respiratória, mais oxigênio para fugir da situação de risco. Fugir de um possível sequestro, de um possível roubo, assalto. Lá estava o mestre dos mestres. Todas as células do seu corpo pediam para que ele fugisse, mas ele aprendeu a enfrentar com inteligência a sua dor. Os discípulos viram aqueles sintomas psicossomáticos e apenas um autor de um evangelho, que era médico, o Dr. Lucas, descreveu que ele teve um fenômeno raríssimo na medicina, suor sanguinolento ou hematidrose. Rompeu-se os poros no extremos do estresse que ele vivenciou. Somente quando uma pessoa está profundamente estressada, ela é capaz de romper os poros e hemácias, células sanguíneas, passam para o suor. E ele não teve vergonha dos seus sintomas psicossomáticos, deixou os seus discípulos verem o seu drama, porque ele era transparente, ele era um navegante nas águas do seu próprio ser, queria produzir pessoas honestas, verdadeiras, fiéis à sua consciência, que fossem transformados de dentro para fora e se tornassem pensadores que levassem a sua mensagem para o mundo e revolucionasse a história da humanidade. Alguém que não entra em contato com a sua realidade vai repetir os mesmos erros a vida toda. Sabe aquelas pessoas que sempre mantêm aquelas características doentias, que nunca mudam seus comportamentos? É porque elas têm medo de entrar em contato com a sua realidade, descobrir que não são heróis, descobrir que são seres humanos sujeitos a fragilidades, sujeitos a dores e ansiedades. Uma pessoa que transforma a sua personalidade, que trabalha as suas angústias, sua impulsividade, sua irritabilidade, sua insegurança, seus medos, sua timidez, é uma pessoa que é honesta consigo mesmo, que mergulha nas áreas mais íntimas do seu ser e dá um salto qualitativo ao longo da sua história. Assim como diamantes que são lapidados pelas dores e frustrações, eles produzem a mais bela joia, uma joia única no teatro da existência. Algumas características de personalidade suas são quase que imutáveis, porque talvez você nunca penetrou profundamente nelas para poder reescrevê-las ao longo da sua trajetória existencial. Os discípulos, quando viram Jesus suando sangue e taquicárdico e ofegante, ao invés deles o abraçarem e estarem naquele momento onde a única vez, onde pela primeira vez ele pediu um apoio, um ombro para chorar, fique comigo, porque a minha alma está profundamente triste. A única vez que ele pediu algo para os discípulos, eles falharam. Eles dormiram devido ao intenso estresse que se envolveram. Quando uma pessoa está profundamente fatigada, estressada, ela rouba energia do córtex cerebral e ela pode adormecer, ela pode estar sonolenta com uma atitude de fuga, de preservação, do enfrentamento da situação dramática. Então eles dormiram
e ele ficou só. E ele clamava ao seu pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu sei que ele é dramático. Eu sei que todas as células do meu corpo me impelem para dizer isso. Mas eu vou contra essas bilhões de células. Faça a tua vontade e não a minha vontade. Nunca alguém na história foi tão transparente por amor à humanidade. Então algo ocorreu. Logo veio Judas com uma grande escolta, mais de 300 soldados. Judas conhecia pouco seu mestre, mas o pouco que ele conhecia sabia que ele não rejeitaria um beijo. Foi a única vez na história que um ser humano foi traído com um beijo. E quando ele o beijou, naquele momento Jesus deveria vivenciar o drama de um foco de tensão enorme. Imagina quando alguém o trai. Olhe para a tua experiência. Vasculhe a sua história. Quando você foi traído, rejeitado ou excluído. É a mais dramática e a mais angustiante experiência, a exclusão, a discriminação. Naquele momento, ele tinha todos os motivos para expor Judas, condená-lo, criticá-lo. Mas, ao invés de ser escravo de uma janela killer, de assassinar a sua coerência, a sua lucidez e inteligência, ele abriu todas as janelas da sua memória e desempenhou um papel sublime. Ele olhou para o seu traidor e, para a perplexidade da psiquiatria e da psicologia, disse: amigo, para que vieste? Nunca na história uma pessoa traída tratou com tanta dignidade um traidor. Nunca na história uma pessoa que foi frustrada e profundamente decepcionada e investiu até o último momento na pessoa que o frustrou, dando uma oportunidade para ele reconstruir a sua história. Ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Ele chamou aquele que o excluiu e o condenou de amigo. Olhe para a sua experiência. Quantas vezes excluímos as pessoas ao nosso redor por pequenos atos? Quantas vezes deveríamos investir nossa inteligência e sabedoria para apoiar, encorajar uma pessoa errante que erra com frequência os mesmos erros, e ao invés de chamá-los de amigo e dizer: você tem potencial para mudar a história, sua história, reescrever os capítulos mais difíceis da sua vida, deixar de ser vítima das suas mazelas e misérias, nós o condenamos, os excluímos. Muitos filhos, quando seus pais não atendem às suas necessidades, não compram um tênis, uma roupa, agridem os seus pais como se eles fossem serviçais deles. E pais também, quando veem os seus filhos errando, dando escândalo na sociedade, ao invés de abraçá-lo e apostar nele, os expõem, criticam publicamente. Me lembro até de uma história de um dentista. O seu filho foi pego em flagrante numa loja de departamento porque furtou um CD. E esse menino foi levado até a delegacia e telefonaram para o pai. O pai, chegando no local, a primeira atitude que teve foi esbofetear o filho e dizer: você me envergonha, não foi isso que eu te ensinei a vida toda. Diante dos guardas, queria mostrar que sempre deu correção para esse filho. Não percebeu que quando seu filho foi levado até a delegacia, o fenômeno RAM arquivou
milhares de experiências dramáticas, angustiantes. Ele já tinha sido punido, já tinha sido arquivado uma série de experiências que o angustiaram, que causaram-lhe grande sofrimento. Bom, o pai o levou no carro, sem falar nada, entrou na casa, o menino, em seguida entrou no seu quarto e trancou a porta. O pai tentou abrir a porta, não conseguiu. Forçou a porta, não conseguiu. E antes que ele conseguisse arrombar-se, não deu tempo. O garoto tirou a vida. E há uma outra história de uma jovem que furtou algo quando tinha 8 anos de idade. E esse pai conhecia o teatro da mente humana, desenvolveu a arte da sensibilidade e a capacidade de se colocar no lugar dos outros. E se espelhou na psicologia do mestre dos mestres, que investiu tudo que tinha naqueles que nada tinham. Quando chamaram o pai, que a filha furtou algo numa loja, a filha estava em desespero. A primeira atitude do pai foi de abraçar. E disse para ela quando chegou em casa: filha, eu não tenho medo que você se torne uma ladra, eu tenho medo de te perder. Você é mais importante que todo ouro do mundo. Eu vou dar 10 vezes mais do que você furtou. E era pouca coisa, para mostrar para você que eu corro todos os riscos do mundo para revelar que você é insubstituível para mim. Eu acredito que você vai se tornar uma pessoa inteligente, honesta e vai brilhar na sociedade. Passado mais de 8 anos, com 15 anos de idade, a filha abraçou o pai e falou: papai, nunca me esqueci que num dos momentos mais difíceis da minha vida, você apostou tudo que tinha em mim. Mostrou que o problema não era dinheiro, o problema era o meu caráter, a minha personalidade. Eles se tornaram 2 grandes amigos e hoje essa jovem está brilhando na faculdade, porque houve alguém que não a condenou num momento tão difícil. Judas quase muda o seu comportamento quando Jesus diz: amigo, para que vieste? Ele desenvolveu um sentimento de culpa, jogou as moedas aos pés dos fariseus e sacerdotes, mas infelizmente não abriu as janelas que continham as lições do seu mestre. Ele foi escravo da janela killer e o sentimento de culpa encarcerou o seu eu e ele desistiu da sua vida. Mas não era para fazer isto. Queridos amigos, na verdade, saibam que quando uma pessoa pensa em tirar a vida, ela não quer se matar. Hoje, na psiquiatria moderna, nós mudamos a nossa mente. Qualquer pessoa que pensa em suicidar-se tem fome e sede de viver. O que ela quer matar? Quer matar a dor, a angústia, a ansiedade, e não matar a existência. Só de ajudarmos alguém com essas ideias, com esse conhecimento, mostrando que no fundo ela tem fome e sede de viver, essa pessoa nunca mais será a mesma. E neste livro, A Ditadura da Beleza, que começa com alguém que era belíssima como top model, mas que rejeitava o seu corpo, rejeitava a vida, tinha uma péssima relação consigo mesmo, mas felizmente os remédios que ela tomaram não bloquearam a respiração, e ela teve uma segunda oportunidade e foi tratada por um psiquiatra a perceber que beleza está nos olhos de quem interpreta. Cada ser humano é lindo, belo, tem uma beleza particular. E ela entendeu através do personagem Marco Polo, que era um psiquiatra que amava a filosofia e que estimulava os seus pacientes a fazer um mergulho interior e uma revisão da sua história de vida. Ela então começou a criticar os seus paradigmas, os seus modelos doentios de existência, dar menos valor para a estética, para o conteúdo e muito mais valor para a sua inteligência, sua capacidade crítica de pensar, sua sensibilidade, sua sabedoria.
E nós vivemos numa sociedade doente e superficial, que dá muito mais valor para a estética, muito mais valor para a embalagem do que para a essência. Olhe para quem está do seu lado e fala: você é uma pessoa linda, maravilhosa. E eu gostaria que os telespectadores também olhassem para quem está do seu lado e dissessem: você é uma pessoa encantadora, maravilhosa. E repitam comigo, por favor: beleza está nos olhos de quem interpreta. Tenha um caso de amor consigo mesmo. Jamais sejam escravas do padrão doentio de beleza preconizado pela mídia. Quando nas propagandas uma modelo magérrima, esquálida, vende um produto como um celular, uma joia, cervejas e outros produtos, não apenas é registrado o produto, mas a modelo magérrima. E isso vai provocando no inconsciente mensagens subliminares. Muitos homens acabam partindo por um consumismo doentio, erótico, por causa dessas imagens no seu portfólio inconsciente. E as mulheres acabam também entrando numa paranoia do consumismo pelo desejo inconsciente subliminar de identificação com a modelo que vende esses produtos. Isso é grave. No passado, as mensagens subliminares foram eliminadas das propagandas, porque para dar uma ideia de movimento, tem que passar-se 20 fotografias por segundos. E introduzia uma marca de um refrigerante lá numa fotografia que ninguém percebia quando estava no cinema. E quando eles saíam, eles tinham vontade de tomar aquele tipo de refrigerante. As mensagens subliminar controlavam a capacidade de decidir e foi abolido. E hoje, nessas sociedades democráticas, não se percebe que as mensagens subliminares adquiriram outra roupagem. Ao invés de se colocar a inteligência, a criatividade, a sensibilidade e a sabedoria da mulher para vender produtos e serviços, se coloca o seu corpo magérrimo, esquálido. Na verdade, coloca-se a exceção genética. Essas modelos representam 0,01% em relação às demais mulheres. Uma em 10 mil, em 100 mil. E o que acontece? As demais mulheres, centenas de milhões delas, querem se identificar com a exceção genética, gerando um desastre no inconsciente. Há mais de 600 milhões de mulheres que se dizem escravas da ditadura da beleza. Vocês sabiam disso? Sabe quantos % das mulheres se acham belas no mundo, de acordo com pesquisas internacionais que eu descrevo no livro A Ditadura da Beleza? 2% delas. 98% tem problemas com o seu corpo, não se veem como belas. Isso é um drama sem precedente. Nesse exato momento, as jovens pensando em desistir da vida, há adolescentes querendo fazer cirurgias plásticas sem necessidades, e há pessoas vivendo paranoicamente a necessidade compulsiva de um regime e estão com o corpo razoavelmente bem. Claro que quando necessário tem que se fazer regime. Uma pessoa que quer fazer cirurgia plástica, se tiver condições, desejo de fazer, que faça, ou qualquer outro procedimento estético, mas nunca se deve esquecer que beleza está nos olhos de quem vê. Não há cirurgia plástica no território da emoção. Nós temos que trabalhar perdas e frustrações, temos que crescer em sabedoria, temos que superar as nossas dificuldades, temos que aprender a proteger a nossa emoção, se encantar com a vida, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos. Isso plástica jamais resolverá. Vocês sabiam que para ser uma modelo, elas têm que ter cerca de 20 quilos a menos pelo padrão de estatura? Se uma pessoa mede 1,70 m, ela só pode ser aceita se tiver 50 quilos ou menos.
para os padrões de medicina, isso é uma desnutrição grave e doentia. 20% das modelos desenvolvem anorexia nervosa, não poucas suicidam, se deprimem, se angustiam. E são essas mulheres com um padrão doentio que estão estabelecendo o estereótipo, um modelo de autoestima e felicidade no mundo. Uma das personagens do livro A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres é uma jovem que tinha anorexia nervosa. Sabe o que é anorexia nervosa? É um estado de sofrimento tão grande. As imagens registradas no arquivo inconsciente geram um controle do eu e da capacidade de decidir que faz com que elas bloqueiem o apetite. Mesmo diante de uma mesa farta, elas não comem e morrem pouco a pouco de fome. Fazer regime de maneira espontânea não é fácil. Controlar o apetite é fácil? Não é fácil, porque o instinto da fome preserva a vida. Reis, quando viveram um tempo de guerras e perderam seus tronos, comeram lixos para tentar sobreviver. Porque não é fácil controlar o instinto da fome. Mas por incrível que pareça, há uma doença chamada anorexia nervosa. Essas adolescentes vão arquivando a imagem de Barbies e outras bonecas que têm uma estrutura perfeita de anatomia, doente. Vão arquivando aquelas diretoras de programas infantis, também no seu inconsciente, arquivando as modelos que vendem produtos e serviços e estabelecendo uma imagem altamente devastadora que encarcera a psique, bloqueando o que é imbloqueável espontaneamente, bloqueando o apetite. Sabe quantas pessoas nesse país têm anorexia nervosa? Pasmem, cerca de 1.800.000 pessoas. No mundo, mais de 50 milhões. Elas estão magras, como os famintos da África, pele e osso. Me lembro de uma jovem que pesava 28 quilos e tinha 1,65 m. Você só via pele e osso. Era filha de um juiz que amava, mas não conseguiu levá-la a superar o cárcere dessa doença. E os pediatras e outros profissionais também não conseguiram levá-la a perceber que beleza está nos olhos de quem vê. Ela estava morrendo de fome. Chegou no meu consultório. Primeira palavra que eu disse, ela tampou os ouvidos. Não queria me ouvir. Eu sabia que a chance dela morrer é muito grande. Mas a sua imagem cadavérica chocava aos olhos. E você perguntava, e eu fiz essa pergunta, por que não come? Porque eu estou gorda. Quando estavam diante do espelho, elas não conseguiam enxergar, ela não conseguia enxergar pele e osso, enxergava a imagem doentia arquivada no seu inconsciente. Felizmente, eu desafiei a sua inteligência, eu provoquei a sua capacidade de pensar. Quando ela destapou os seus ouvidos, depois de 10 longos minutos, eu disse que ela pode ir. Eu falei, você deve ser uma pessoa encantadora, mas você tem liberdade para ir. Se você não quer que eu te ajude, ou acha que eu não tenho capacidade para ajudá-la, você é livre. Eu só queria ter a oportunidade de conhecer esse tesouro que se esconde no escombro da sua dor. E foi a primeira vez que alguém a desafiou nesse sentido. Então ela chorou, começou a abrir os capítulos da sua vida e pouco a pouco levei-la a deixar de ser plateia, entrar no palco e se tornar autora da sua própria história. Queridos amigos, ser autor da nossa história é fundamental para ter qualidade de vida e ter saúde psíquica. Às vezes, as pessoas não nos compreendem, nós sofremos derrotas, perdas, lágrimas, dificuldades, mas se você é autor da sua história,
você pode escrever, nos momentos mais difíceis da sua vida, os capítulos mais importantes dessa história. Muito obrigado. Não há gigantes, não há heróis. Todos nós temos dificuldades. Eu treino psicólogos e os meus livros estão sendo lidos por milhares de psicólogos, psiquiatras, médicos no Brasil e fora do país. Mas eu tenho convicção que não há heróis. Todo ser humano, inclusive os psiquiatras, tem suas zonas de conflito. E feliz daquele ser humano que consegue ser transparentes, abrindo as janelas da sua psique, da sua personalidade, para reescrever esses capítulos da sua vida. Alguém que não se abre vai preservar os seus conflitos e tem grande chance de levá-los para o seu túmulo. Nós precisamos causar uma revolução contra a ditadura da beleza. E vocês, mulheres, vou lhes pedir, aquelas que tiveram oportunidade de ler os livros, o livro A Ditadura da Beleza, e se encantarem com ele, ter palestras para os jovens, para os adolescentes, oriente os seus amigos, para que eles se libertem dessa ditadura dramática do inconsciente. Há mulheres que não têm anorexia nervosa, não têm bulimia, que aquele vômito incorsivo, o vômito em jato, quando elas comem compulsivamente, têm sentimento de culpa, vão até o banheiro, colocam o dedo na garganta para colocar para fora o alimento. Essa doença é bulimia. E a princesa Diana, ou Diana, da Inglaterra, que faleceu há poucos anos, era escrava da bulimia, vivia infeliz, embora fosse uma princesa. Aliás, há muitos príncipes miseráveis, porque não tocam nos seus conflitos, embora sejam pessoas espetaculares. Bom, não apenas a anorexia e a bulimia, mas, infelizmente, grande parte das mulheres estão desenvolvendo a síndrome PIB. E também os homens. PIB quer dizer padrão inatingível de beleza. É uma doença, é um transtorno psíquico que eu tive a felicidade de descobrir e a infelicidade de saber que ela se pulverizou nas sociedades modernas, não apenas no Brasil, mas em todas as sociedades de consumo. Quando uma mulher vê a foto de uma modelo, o seu corpo não está igual ao da modelo, ela tem um ataque de raiva. Ao invés de fechar a revista, as mulheres são persistentes, vão até o fim. Depois de centenas de imagens arquivadas, gera-se o quê? Uma janela? Killer. Aí elas vão diante dos espelhos e fazem a pergunta fatal: espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Porque está arquivado um modelo doentio. E tem mulheres que estão assassinando seus romances, porque elas fazem propaganda daquilo que consideram defeitos. Elas chegam diante de seus maridos e falam: querido, minhas estrias estão péssimas. Mas para os maridos as estrias são tão belas como o mapa do Pantanal. Outras têm a coragem de fazer propaganda do seu culote. Meu bem, meu culote está péssimo. Para o marido, coitado, nem existe culote. Nem sabe o que é culote. Você está dando calote, mulher? Mas o que eles não viam antes, passam a ver. E o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva no inconsciente uma janela killer. Assim, muitos casais acabam destruindo a relação, a afetividade, a serenidade, porque eles fazem propaganda dos seus defeitos físicos e dos seus defeitos psíquicos. Eles acabam criando uma série de janelas doentias no inconsciente e perdendo a sensibilidade. Nós precisamos
fazer propaganda daquilo que financia a autoestima. O mestre dos mestres, Jesus, ele valorizava o ser humano que erra e não o erro do ser humano. Um dia trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério até sua sala de aula, e ela estava toda esfolada, e os carrascos, os seus jogadores, arrancaram do seu leito, e sem se importar com a sua história, com as suas lágrimas, com os seus sonhos, com os motivos daquele adultério, eles queriam apedrejá-la em praça pública e queriam usá-la como isca para destruir esse intrigante homem Jesus, que falava da psicologia do amor, que falava da serenidade, de apostar no outro, de se doar sem esperar a contrapartida do retorno. E ela veio esfolada, sangrando. E de repente ele estava dando uma aula no pórtico de Salomão, um lugar aberto. E centenas de pessoas, profundamente animadas, excitadas, queriam aprender, beber da sua sabedoria. E naquele clima tão inteligente, apareceram os fariseus e colocaram aquela mulher esfolada diante dele. Eles estavam presos, os fariseus, pelas janelas, killers. O seu eu era escravo do desejo de matar, do julgamento rápido, sem perceber as consequências do outro, da sua agressividade e violência. E existe um princípio: quando os seres humanos estão em grupo e desenvolvem agressividade, essa agressividade é quase que incontrolável. Por isso que nos estádios, quando há violência, um atrito começa a gerar outro atrito, as pessoas perdem racionalidade. Executivos, profissionais calmos, tranquilos nas suas fábricas, nos seus escritórios, viram monstros, animais, porque são presos pelas janelas killers. Aqueles fariseus estavam destilando ódio, não conseguiam raciocinar, queriam apedrejá-la e apedrejá-lo, e fizeram uma pergunta fatal: mestre, ela foi pega em flagrante adultério, qual a sua sentença? Qual o seu veredito? Qual foi a resposta dele? Essa foi a segunda resposta que vocês disseram: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Primeira resposta foi não dar resposta. Foi o silêncio. Gravem isso. Só o silêncio contém a sabedoria quando a vida está em risco. Nos primeiros 30 segundos de tensão, quando somos ofendidos, criticados, rejeitados, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Os seus maiores erros, as palavras que você nunca deveria ter dito, as atitudes que nunca deveriam ter sido expressadas, foram cometidas nos primeiros 30 segundos de tensão. Da próxima vez que você, que está aqui na plateia, ou você que está na sua casa, passar por uma situação de turbulência, de perda, derrota, rejeição, críticas, injustas ou injustas, façam a oração dos sábios, o silêncio. Não deem respostas, porque naquele momento, no foco de tensão, a janela killer pode controlar o eu, e o homo bios, que é o instinto, pode dominar o homo sapiens, que é a nossa área inteligente, e nos fazer reagir como animais. Muitos assassinatos, muitos atos violentos, guerras são cometidas, atos terroristas são produzidos pelo volume de tensão das janelas killers num determinado momento existencial. Façam a oração dos sábios e não a gigante. Se o mestre dos mestres optou pelo silêncio, quem somos nós para dar resposta sem pensar? E nós somos especialistas nisso. Damos resposta sem pensar. Somos ótimos para reagir. Agredimos quem nos agride, porque somos frágeis. Uma pessoa madura não rebate com agressividade. Uma pessoa madura viaja para dentro do seu próprio ser e procura no silêncio encontrar as mais brilhantes respostas.
Jesus escrevia na areia, pois que escrevia no território da sua alma. Devia estar escrevendo: que homens são estes que não têm coragem para olhar para os seus erros, mas têm coragem para julgar esta mulher. Que homens são esses que elegem as falhas, as derrotas, mas não sabem valorizar a vida? No segundo momento, eles novamente inquiriram uma resposta à sentença. E com uma sabedoria ímpar, ele levantou-se, olhou para aqueles linchadores e falou: mate-a, porém tenham coragem de mudar a base do julgamento. Em outras palavras, quem não tem pecado, quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Vocês querem assassiná-la? Primeiro, olhem para dentro de vocês, sejam transparentes. Olhem para tudo que vocês fizeram ao longo da vida e depois apedrejam-la, traumatizam-la, cumpram a sentença vocês. Que ousadia, que inteligência! Ele levou aqueles homens encarcerados pelas janelas Quiles para um mergulho mais fantástico do interior. É sempre assim. Quer fazer uma pessoa pensar quando ela está tensa? Quer fazer uma pessoa refletir quando está reagindo irracionalmente? Uma pessoa a ter serenidade quando está agindo com brutalidade? Surpreenda. Primeiro faça um silêncio, depois surpreenda. Deem respostas que ela não espera. Elogiem, valorizem, remetas para as áreas mais íntimas do seu próprio ser. O fato de estar falando para vocês sobre a construção de pensamentos de maneira simples, uma linguagem acessível, estou mostrando a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem as ideias. E lá no mundo onde nascem as ideias, nós temos que estimular as pessoas a construir as mais belas ideias no ambiente em que normalmente as pessoas não conseguem pensar. Vocês têm feito isso? Que tipo de atitude vocês têm tomado quando o mundo desaba sobre vocês? Às vezes, não somos agressivos com os de fora, mas somos autoagressivos. Encontrei muitas pessoas algozes, carrascas de si mesmos, não suportam os seus erros. São ótimos para se condenar, se excluir. Quando o mestre dos mestres falou para aqueles homens mergulharem dentro de si, eles então saíram da região pontiforme das janelas Quiles, abriram outras janelas e o eu voltou a pensar. Eles se colocaram no lugar delas, daquela mulher adulta, e saíram de cena, um por um. Então chegou a vez desse homem que defendeu mais as mulheres em toda a história da humanidade, que eu descrevo no livro A Ditadura da Beleza, que fez das prostitutas rainhas e das desprezadas princesas. Chegou a vez de ele elogiá-la e levá-la para dentro de si mesmo. Ele falou: mulher, onde estão os seus acusadores? Mulher, onde estão os seus acusadores? Ele não chamou ela de adúltera e nem quis saber com quantos homens ela havia adulterado. Ele chamou ela de mulher. Ele não expôs os erros dela. Muitas vezes nós expomos as pessoas publicamente e é um dos maiores erros educacional. Elogiem as pessoas em público e as critique em particular. Não façam o contrário. Não critique as pessoas em público e elogie-as em particular. Pode até elogiar em particular, mas nunca o façam. Não critique as pessoas, exponham os erros das pessoas em público. E muitos pais fazem isso. Professores acabam num momento de tensão expondo o seu aluno, criticando e condenando publicamente. Aquilo registra de maneira privilegiada e gera uma zona de conflito altamente poderosa que pode destruir áreas importantes da personalidade. Bom, ele falou: mulher, você é um ser humano mais importante do que seus próprios erros. Onde estão aqueles que te condenam? Ele sabia
que eles saíram, era desnecessário ele perguntar, mas perguntou para levar ela ao mergulho interior. E ela disse: eles se foram? E ela emendou, completou. Então, e ele emendou, completou. Então vai e reescreva a sua história. Analisa comigo, como um pesquisador científico da psicologia, ele despediu aquela mulher. Ele poderia ter falado: de hoje em diante, a tua vida me pertence, você deve ser minha discípula, porque eu preservei a sua vida. Quantas vezes controlamos os outros para nos seguirem? Ele falou: você não me deve nada. O que eu fiz, desprendido de qualquer outra intenção. Vai e reescreva a sua história. E ela nunca mais foi. Sabe por quê? Porque encontrou a única base para a verdadeira liberdade, para a capacidade de escolha. Qual é? O amor. Ela amou profundamente a Jesus e optou por ele e o seguiu até os pés da sua cruz. Mesmo quando o seu corpo tremulava e ele morria, ela estava lá chorando, se doando por ele. Quem é essa mulher? Provavelmente é Maria Madalena. Queridos amigos, se querem conquistar as pessoas, levá-las a resgatar a autoestima e corrigir rotas, vocês têm que romper o cárcere do tédio, o cárcere da rotina, e se tornarem empreendedores, seres humanos que encantam as pessoas ao seu redor. Gravem isso: cada pessoa tem um tesouro escondido nos escombros dos seus fracassos, das suas derrotas, das suas perdas, porque cada ser humano é um ser humano único no palco da existência, e cada um, mesmo que viva no anonimato, é uma estrela viva que deve encontrar o seu brilho e irrigar o seu brilho. Este homem Jesus correu todos os riscos pelas mulheres, valorizando-as como seres humanos únicos numa sociedade em que elas foram frequentemente desprezadas. Aliás, eu quero dizer para vocês, em toda a história da humanidade, os homens cometeram atrocidades contra as mulheres. Não há relatos na história de mulheres torturando homens, apedrejando homens, queimando homens, mas há relatos em toda a história da humanidade de homens cometendo as mais dramáticas injustiças contra as mulheres. E as mulheres têm uma sensibilidade, uma afetividade, uma riqueza emocional e uma sabedoria mais profunda que os homens. E na minha opinião, elas deveriam dominar setores estratégicos da humanidade, como eu digo no livro A Ditadura da Beleza. Se elas fossem generais, não haveriam guerras, porque elas não teriam coragem de enviar os seus filhos aos campos de batalha. Enquanto os homens por muito pouco os enviam. Por isso, queridas mulheres, façam essa revolução onde vocês estiverem. Beleza está nos olhos de quem interpreta. Reciclem esse padrão doentio que está no seu inconsciente. Nunca mais façam uma guerra diante dos espelhos. Há milhões de mulheres que gastam 2, 3, 4 horas diante dos espelhos. E não apenas mulheres, também homens, porque são escravas de um padrão doentio, esquálido, tirânico de beleza. E eu gostaria que vocês, mulheres, olhassem para a vida, olhassem para o seu cônjuge e até para o seu namorado e reeditasse as janelas killers que você plantou neles e também que você arquivou
ao longo de suas vidas. Olhem nos seus olhos. Olhem nos olhos deles. E se eles estiverem aqui, olhem para ele agora. E você, telespectador, se estiver diante do seu marido ou do seu namorado na sua sala de casa, olhe nos olhos dele e repitam essas palavras como se fosse sua filosofia, seu norte, sua poesia existencial com respeito à autoimagem. Repito com emoção: eu sou bonita, maravilhosa, inteligente, e você faz um grande negócio de viver comigo. Sem as mulheres, nosso céu não teria estrelas, nossas manhãs não teriam orvalhos. Sem as mulheres, a alma masculina não teria sabedoria, a nossa inteligência não teria criatividade. Vocês fazem toda a diferença na sociedade, e está mais do que provado que as mulheres macularam, feriram muito menos as sociedades ao longo da história da humanidade do que os homens. Por isso, eu sinceramente espero, como psiquiatra, como pesquisador da psicologia e como escritor, que vocês, mulheres, cada vez mais ocupem os postos mais importantes da sociedade. Ocupem os postos, as profissões, e já está ocorrendo nas universidades. As mulheres estão conseguindo cada vez mais passar em concursos concursos complexos. O número de médicas que está saindo das faculdades, de psicólogas, de executivas, inclusive nas MBAs, está se tornando cada vez mais volumoso em relação aos homens. Bom, eu agora quero falar de alguns princípios para que vocês possam ter qualidade de vida ao longo de sua vida. Número 1, a emoção é a parte mais delicada da psique. Você pode fazer seguro de casa, seguro do carro, seguro de vida. Se não aprender a proteger a sua emoção, tem grandes chances de ser doente. Eu vou dar algumas características, algumas ferramentas fundamentais para que vocês protejam a sua emoção. Número 1, se doe sem esperar a contrapartida do retorno. Quando nós esperamos demais o retorno das pessoas, nós nos frustramos excessivamente. Número 2, façam das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. No anonimato das flores, na anatomia das nuvens, no elogio, numa troca de diálogo, como eu disse, se escondem as coisas mais importantes da nossa história. Número 3, não é possível deletar a memória, não é possível apagar os arquivos. Nos computadores, a tarefa mais simples é apagar os arquivos. Eu posso apagar um livro que eu demorei para escrever anos, em segundos, ou fração de segundos. Mas na memória humana é impossível. Tudo que está arquivado, todas as zonas de conflitos, todos os pensamentos perturbadores fazem parte da sua história de personalidade e não é possível mais apagá-los. Então, duas estratégias importantes. Número 1, cada pensamento negativo, cada ideia perturbadora deve ser criticada, reciclada nos primeiros 5 segundos que elas aparecem. Senão é arquivada e não pode ser mais deletada. Sem ninguém estar ouvindo, no silêncio da sua mente, faça uma faxina no palco consciente da sua inteligência. Nunca mais tem um eu passivo. E eu dei uma conferência não faz muito tempo para inúmeras pessoas sobre qualidade de vida. Uma das pessoas levantou em público e disse: Dr. Cury, eu nem sabia que tinha um eu. Nem sabia que eu podia interferir, criticar e reciclar os meus pensamentos. Você pode e deve, porque senão ele é arquivado automaticamente pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Bom, e aquilo que está arquivado, o que nós fazemos? Não dá para deletar, mas dá para reeditar. Toda vez que você estiver tensa, ou diante de uma situação de medo, pânico, angústia, ansiedade, humor triste, o teu eu tem que desenvolver uma técnica. Uma delas
tem que desenvolver técnica para resgatar a sua liderança. E uma delas é o DCD. Repita comigo: duvidar, criticar e determinar. Duvidar de cada pensamento negativo, duvidar de tudo aquilo que te controla, porque tudo aquilo que você crê te controla. Se você crê em experiências saudáveis, que você é uma pessoa querida, amada, que tem potencial intelectual, isso vai estimular a tua inteligência. Mas se você crê que é incapaz, que as pessoas não te amam, que você não é uma pessoa querida, que você não tem potencial para brilhar na sua profissão, isso também te controla. E tudo aquilo que te controla deve passar pelo crivo da arte da dúvida, porque a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Duvidem de tudo aquilo que te controla, no silêncio da sua mente, sem ninguém estar ouvindo. E critiquem cada pensamento perturbador, cada ideia angustiante. E critiquem também a passividade do eu, sem ninguém estar ouvindo, porque a crítica é o princípio da sabedoria na psicologia, assim como a dúvida é na filosofia. E a terceira técnica é a determinação. A arte da determinação é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Determinem ser alegres, felizes, conquistar as pessoas, se conquistar. Determinem se conhecerem e fazer da sua vida uma experiência sublime, mesmo que você atravesse os vales das perdas e das frustrações. Então, quando você duvida, critica e determina no palco da sua mente, o fenômeno vão vai arquivando essas experiências sublimes e, consequentemente, vai sobrepondo no locus das experiências doentias, nos locus das janelas killers, novas experiências. Assim é uma reedição do filme do inconsciente. Queridos amigos, se o eu, que representa a nossa capacidade de decidir, não fizer escolhas, a nossa vida se torna um caos. Aprenda a fazer escolhas e não tenha medo de sofrer perdas, porque todas as escolhas não apenas têm ganhos, também têm perdas. Se você quer conquistar uma pessoa difícil, você tem que perder o seu orgulho. Você tem que perder a sua rigidez, se abrir, falar de si, trocar experiência de vida e elogiar tal pessoa, ainda que erre com frequência. Eu gostaria de terminar esse livro fazendo uma dedicatória a cada um de vocês. Desejo que você descubra que cada ser humano possui uma beleza física e psíquica original e particular. Aprenda diariamente a ter um caso de amor com a pessoa mais bela que existe, você. E desenvolva um romance com a sua própria história. E ninguém, literalmente ninguém, pode fazer isso por você. Nunca se compare a ninguém, pois cada um de nós é um personagem único no teatro da vida. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado.